necessidade, eventualmente, se vocês tiverem com alguma dificuldade em encontrar uma peça, pode ligar para lá que os meninos vão dar um bom suporte para que vocês consigam resolver o problema de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer de fato a atenção de vocês e o tempo de vocês. Eu vou deixar a palavra agora com o Luiz Fernando e o João Ney, como já se apresentaram. São instaladores exatamente igual a vocês, tá? E hoje são eles os intermediadores, são eles que traduzem a necessidade de vocês dentro da PLG. Então, qualquer necessidade que vocês tenham hoje, dialoguem, conversem, porque eles traduzem o que vocês precisam e levam para a gente e a gente vai fazer o melhor possível para trazer isso em resultado para vocês, porque a gente entende que vocês, a LG sem vocês a gente não é nada. Então, a gente tem que andar de mãos juntas e estamos aqui para ajudar vocês, valeu? Uma boa tarde, muito obrigado a todos e aproveite o treinamento aí. Valeu? Boa tarde, pessoal. Novamente chegou mais pessoas. Meu nome é Luiz Fernando Pegota, eu tenho um canal no YouTube, onde está sendo transmitido agora todo o treinamento. E lá eu dou vídeo aula de instalações, dou algumas dicas de instalações, ferramentas também, e o job. Eu sempre voltei no trabalho mais para... Eu sou aqui de Caxias, tá? Pra quem me conhece. Eu trabalho já desde os 16 anos, estou com 32 e muito feliz porque, igual no treinamento do Rio, a gente que tem 10, 15, 20 anos de refrigeração e eu tenho maior admiração por essas pessoas, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, pela refrigeração e hoje eu estou aqui única e exclusivamente para tentar agregar algum valor a essa classe, dar continuidade a essas pessoas mais antigas de refrigeração que já fizeram o mercado para a gente que é novo agora está só complementando isso. E eu queria, de fato, utilizar essas reuniões, esses treinamentos que a gente está tendo, para poder justamente agregar um pouco mais de valores, certo? E acrescentar uma maior união entre a gente. Porque vocês podem perceber, quem acompanha a rede social, a nossa vida é um pouco complicada em relação a dúvidas. As pessoas não têm paciência de responder uma pergunta que às vezes o camarada tem em campo. Então, acho que isso é completamente desnecessário. Cabe a gente, daqui, nós, mudarmos esse quadro. Como? Eu, quando pego uma instalação mal feita na casa de um cliente, a primeira coisa que eu faço é tentar proteger esse cara que fez uma má instalação. Porque é o seguinte, eu também não comecei trabalhando corretamente. Eu falei isso e algumas pessoas até me criticaram. Pô, você está aí, você não pode falar isso, só que não tem diferença. Se vocês que estão aí fazem a mesma coisa que eu todo dia, poderiam estar aqui e eu estar aí, tá no meio. Eu também já instalei com 10 centímetros de tubo. Já expurgou também? Eu também já coloquei máquina para funcionar sem procedimento de VAR. Job, que isso? Já, cara. Se eu falar para você que não fiz, eu perco toda a credibilidade. Porque todo mundo aqui sabe a dificuldade que a gente encontra em campo. Beleza? Então, a gente está aqui justamente para tratar na realidade. Hoje, o que acontece? Ontem eu falei com um cara que eu nunca tinha usado um escariador, que eu consigo fazer um bom flange, que o teste de estanqueidade me garante isso. Se o flange ficou bom, o cara não é possível, o cara não pode falar isso, o escariador é regra básica. Tem alguém aqui que não usa escariador? Quem usa? Quem usa? Sabe qual é a chave disso aí? É a gente respeitar a maneira de cada um trabalhar. Um solda de uma maneira, outro solda de outra. Um faz a coisa de uma maneira, outro faz de outra. Para a nossa classe se unir e a gente crescer, a gente tem que respeitar essas diferenças. Beleza? Jobzão, antes de começar a parte prática, vamos falar um pouco sobre o equipamento. Novamente, eu vi bastante gente chegando depois. Eu quero agradecer a todos que dedicaram um tempo. Hoje, 3 horas da tarde, de quarta-feira, um sol de quase 40 graus lá. E vocês estão aqui para esse treinamento. Obrigado. Eu vi muita gente subindo a pé também. Essa ladeira aqui deu uma matada no pessoal. Obrigado mesmo. Antes, vamos falar um pouco sobre o equipamento. Quem instalou o Multisplit aqui? Por favor. Legal. Pode ser de outras marcas também. Todo mundo aí. De novo, levanta a mão que já instalou. Quem tem dificuldade
fazer a instalação de um equipamento desse? E manutenção? Quem tem receio de manutenção? Porque o inverter a gente tem muito medo ainda, né? Porque tem muita eletrônica no equipamento, a gente fica com receio. Eu vou espirrar. Equipamentos aparelhos split. A LG ela é dividida em dois setores, o ar-condicionado. Ar-condicionado residencial, ar-condicionado comercial. Dois setores. O que é ar-condicionado residencial? High-wall, de 9.000 até 31.000 BTUs. Esses são aparelhos residenciais. Linha comercial, multi-split, teto, cassete e dutado. Essa é a linha comercial. Equipamentos comerciais 100% inverter. Tem muita gente que fala aí que os equipamentos da LG não é 100% inverter. A linha comercial é 100% inverter. Válvula de expansão eletrônica e motor do ventilador do condensador BLDC, tá? 100% inverter. Esses equipamentos são fabricados na Coreia do Sul e eles são por 65 testes e não é por amostragem. Todos eles são testados um a um. Então a chance, a probabilidade de vir com um defeito de fabricação é pequena. Pode acontecer, mas é pequeno. O retorno é muito baixo. Em evaporadoras, todas as evaporadoras, elas vêm pressurizadas. Então na hora que você abriu as porquinhas aqui, não saiu nitrogênio, pode descartar essa evaporadora, manda lá para o seu distribuidor, para Climario. Pois não. Mesmo quando vem fraquinho? Conectar 3 evaporadoras em uma unidade externa. Quantos metros? Vem fluido para quantos metros de tubulação aqui? 7,5. Mais 7,5. Dá 22,5. Então, se você tem 2 evaporadoras, você não interligou uma, tem 2 evaporadoras, e essas 2 evaporadoras, cada uma está com 10 metros. Precisa adicionar fluido refrigerante? Não, porque está dentro dos 22,5 metros. Se ultrapassar 22,5 metros, você vai adicionar 20 gramas de fluido refrigerante por metro. Beleza? Isso daí, existe um livrinho em PDF também, que tem todas essas informações. A gente vai disponibilizar esse livrinho para todos vocês, em grupo de WhatsApp. É mesmo no livro. Exatamente. Tá? Quem sabe como funciona o sistema multi-split? Quem tem dúvida de como que é o funcionamento? Quantos compressores tem esse equipamento aqui? Um compressor só. Então, você tem um compressor e fala, pô, mas eu tenho 3 evaporadoras de 9.000 interligadas no equipamento. Se eu ligar uma evaporadora, eu vou ter um rendimento de 21.000 BTUs? Não? Por quê? Válvula de expansão eletrônica e compressor de rotação variável. Ou seja, você ligou uma evaporadora de 9.000 BTUs, ele vai funcionar com 9.000 BTUs. Ligou uma evaporadora de 9.000 BTUs, ele vai funcionar com 18.000 BTUs. Climatizou o ambiente, o que vai acontecer? Vai diminuir a rotação. Aquela evaporadora aqui de 9.000 BTUs, nossa, ele está funcionando a milhão. Depois de 20, 30 minutos, chegou na temperatura ideal, o que vai fazer? Reduzir a velocidade. Não está mais funcionando com 9.000. Está funcionando com 5, 4.000 BTUs, só para manter a temperatura do ambiente. É assim que funciona o aparelho de ar-condicionado inverter. É assim que funciona o split. Pois não. Um abraço pro pessoal da Argentina que assistiu o treinamento. Pessoal, a gente está passando esse treinamento ao vivo no YouTube, tem o pessoal até da Argentina aqui. Então, a gente está tirando dúvidas do Brasil inteiro ou até do mundo inteiro. O que mais? Então, nesse equipamento aqui, de 1.000 BTUs, eu posso conectar até 3 evaporadoras e pode ser, dar o total das evaporadoras de até 36.000 BTUs. Não orna, né? Não bate. 21.000, como é que eu conecto 36? Alguém tem ideia de como funciona a simultaneidade? Simultaneidade. Vamos dizer que esse equipamento aqui está instalado numa casa, num apartamento, onde tem uma evaporadora de 18.000 BTUs na sala e tem mais 2 evaporadoras de 9.000 BTUs nas 2 suítes, nos 2 quartos. Normalmente, funcionam os 3 equipamentos de uma vez? Sala e os 2 quartos?
Não, normalmente não funciona tudo de uma vez. Você chegou lá no seu apartamento, o que você vai fazer? Pum, ligou a evaporadora da sala. Está funcionando a milhão a evaporadora da sala lá, climatizou o ambiente, não está mais funcionando com 18 mil, está funcionando com 12, 10 mil BTUs, só para manter a temperatura. Aí chegou um filho seu filho chegou lá no quarto, ele vai jogar videogame, pum, ligou a evaporadora do quarto. Aquela evaporadora do quarto está funcionando com 9 mil BTUs a milhão. Chegou na temperatura ideal, vai reduzir a velocidade. Aí você vai dormir, você vai desligar a evaporadora da sala e vai para o seu quarto. Ligou a evaporadora do quarto, então dificilmente o equipamento vai precisar do rendimento total dele. Só precisar disso se você ligar as 3 evaporadoras de uma vez juntas. É muito difícil acontecer isso. Se acontecer, o equipamento não vai danificar. Vamos fazer a soma. 9 com 9 mais 18 dá quantos mil BTUs? 36 mil BTUs. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o total da condensadora e vai dividir entre as 3 evaporadoras. Então a de 18 mil vai funcionar com 10 mil BTUs e a de 9 mil BTUs, uma vai funcionar com 8 mil BTUs, a outra vai funcionar com 3. Ela vai fazer essa divisão. Pô, mas a sala está muito quente, os outros quartos não estão tão quentes. Então vai mandar mais fluido refrigerante, a válvula de expansão eletrônica vai mandar mais fluido refrigerante para onde está mais calor. O equipamento consegue identificar aonde tem mais calor, aonde não está conseguindo retirar tanto calor e manda mais potência para lá. É um equipamento inteligente. Assim funciona o sistema multi-split. Pois não? E numa área comercial, os 3%? Aí, ótima a sua pergunta. Numa área comercial, aí eu vou trabalhar com uma simultaneidade baixa. Normalmente, vou pensar, a LG tem um penta-split. Então, a gente consegue conectar 5 evaporadoras num penta-split. Você vai fazer uma sala comercial onde tem várias salas pequenas. Vamos dizer que você vai colocar 5 evaporadoras e 7 mil BTUs. Quanto que dá? 5 vezes 7? 35 mil BTUs. Nessa sala comercial, você pode ligar um penta-split de 40 mil BTUs, com 5 evaporadoras e 7 mil BTUs. Então você vai ter a potência nominal da evaporadora a todo tempo. Em salas comerciais, a gente não trabalha com simultaneidade muito alta. A potência das evaporadoras tem que ser muito próxima da potência da condensadora. Por quê? Sala comercial, normalmente você liga tudo junto e fica o tempo inteiro funcionando. Então, ambiente residencial, a gente pode trabalhar com uma simultaneidade alta. Ambiente comercial, a gente trabalha com simultaneidade baixa. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas também no sistema multi-split, existe um aplicativo da LG chamado Multi-LG. Depois vocês procuram, baixem. Esse aplicativo, ele vai perguntar para você se você vai fazer instalação numa sala comercial ou se vai ser no ambiente residencial. Lá ela vai falar qual que é a evaporadora que você pode usar, qual que é a potência da condensadora que você tem que usar e vai mostrar também qual que é a quantidade de fluido refrigerante que você precisa adicionar no equipamento. Cada vez que você coloca uma evaporadora, você vai colocar a distância que vai ficar da condensadora até a evaporadora, o quanto de tubulação e também vai te dar a soma de fluido refrigerante. Fácil e simples. Sem dizer que nesse aplicativo, você vai colocar todas as especificações do equipamento. Você depois pode mandar isso para o seu cliente por e-mail, fica um negócio super profissional. A gente está melhorando mais ainda esse aplicativo, mas já podem usar, depois a gente vai colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Manda alguma coisa aí, ó. Só responder Qual válvula serviço para cada evaporadora? Não. Aqui a gente tem uma válvula de expansão. Uma válvula de expansão para cada evaporadora, exatamente. Agora, a válvula de serviço, que é onde a gente conecta o manifold, é uma válvula, são duas na verdade, né? Uma válvula na linha de expansão e a outra válvula na linha de sucção. Então a gente pressuriza e a gente evacua tudo de uma vez. Muito mais prático. Por quê? Vamos dizer que se você vai instalar um aparelho de ar-condicionado numa casa e coloca 3 equipamentos individuais. Tem que pressurizar, evacuar, pressurizar, evacuar, pressurizar, evacuar. Aqui não, você pressuriza tudo, evacua tudo de uma vez. Muito mais rápido, muito mais rentável do que você fez um trabalho com menos mão de obra. Por favor, Jó. Dá pra falar nada, né? O cara falou tudo já. Tem muita coisa aí. Pô, mas foi de bola, a explicação muito boa. Até eu aprendi. Galera, é o seguinte, o que a gente precisa
precisa perder o medo. Eu também, até pouco tempo atrás, tinha receio de instalar um equipamento desse, porque a eletrônica que está embarcada nele é muito grande. Assim, uma placa com um monte de componente eletrônico é natural. A gente está acostumado a ver uma contatora e uma placa eletrônica e ver todo esse processo eletrônico ali. Só que existe uma coisa, uma pequena, onde eu comecei a me sentir à vontade de trabalhar com esse equipamento. Toda essa eletrônica que vocês estão vendo aqui, essas placas, elas estão única e exclusivamente para controlar e monitorar quem? Todo mundo concorda? O compressor? O compressor também. Mas na verdade, ela foi para controlar e monitorar o ciclo básico de refrigeração. Compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Nós que somos mecânicos, a gente tem por obrigação entender bem esse ciclo. Se você entender bem esse ciclo básico, você com certeza vai resolver um problema desse. Porque esses sensores que estão posicionados nessas condensadoras e nessas evaporadoras, que só são sensores, estão monitorando e controlando temperaturas que o ciclo básico de refrigeração estabelece. Uma temperatura da linha de líquido, geralmente, para climatização, está em torno de 35 a 40 graus Celsius, ali aproximadamente. Tem um sensor ali monitorando para ver se essa temperatura vai estar de acordo. Só que se o seu condensador estiver sujo, essa linha de líquido, essa temperatura vai se elevar. Se elevar, o que vai acontecer? O sensor vai sentir essa temperatura anormal e vai reduzir a capacidade do equipamento. Se você tiver um sensor fora da faixa, um exemplo, um sensor do tubo de descarga, e esse sensor estiver fora da faixa, o cliente pode ligar para você e perguntar assim: Jorge, a minha máquina não está rendendo bem, ela está gelando bem pouquinho, e é um equipamento de 18.000 BTUs, então já era para climatizar minha sala. Aí você chega lá, a máquina está trabalhando reduzida. Sabe o que é? É um sensor que está fora da faixa, porque quem comanda todas as fazer, entender em quais temperaturas um ciclo de refrigeração voltado para a climatização e split, com quais temperaturas essa máquina, esse ciclo trabalha. Então todo o segredo está no ciclo básico de refrigeração. Eu vejo um monte de gente falando assim: jovem, onde tem um curso de VRF? Eu quero muito trabalhar com VRF, é lindo. Pô, também acho muito legal. Só que se você não entender o ciclo básico de refrigeração, não adianta ir para o VRF. A gente tem que entender o que está acontecendo no sistema para poder entender essa eletrônica. O que essa eletrônica está fazendo aqui? Então, superaquecimento. Galera, sabe o que é o superaquecimento? Qual é a função do superaquecimento? A principal função do superaquecimento? Alguém se arrisca aí a dar um palpite? Só o superaquecimento. Vamos lá, gente. Alguém tem uma dica? Pode chutar se achar uma coisa. Pressão exata de retorno. Bom, o superaquecimento ele está estabelecido pelo fabricante para poder garantir a vida útil do compressor. Ou seja, quando você tem um superaquecimento dentro da faixa estabelecida pelo fabricante, você está dando o ok, tipo assim, meu compressor está trabalhando em condições que o fabricante projetou. Porque é o seguinte, se o seu superaquecimento, por exemplo, estiver de 4 a 11 e o fabricante determinou isso, quer dizer que seu compressor não está recebendo líquido e quer dizer também que ele não está recebendo um fluido numa temperatura acima do que deveria. Porque quem resfria o compressor é o próprio fluido refrigerante. Então, quando você não estabelece esses procedimentos, você tem uma máquina rendendo super bem e o cliente super satisfeito. Só que se o seu superaquecimento estiver fora da faixa, o seu compressor está trabalhando superaquecido. E aí, ao invés de ele trabalhar com 10 anos, que é o que deveria trabalhar, ele trabalha 2 ou 3. Então, aí a gente joga por terra toda aquela questão de carga por pressão, a carga tem que ser por balança. A gente vai falar isso aqui com mais calma. E eu queria também abordar uma questão dos equipamentos teto. Gente, o equipamento teto, quem instalou já uma máquina de 58 mil, 80 mil piso teto aqui, ou teto? Convencional. Convencional. Você tem que montar um dispositivo de expansão, né? Monta lá o pistãozinho, é bem doído às vezes, né? Então o que acontece? A gente trabalha com tubulação rígida.
correto? E aquilo ali gera um monte de pontos de solda. Uma máquina de 80 mil, qual que é a, normalmente? Vamos falar uma linha aí de 30 metros. Qual que é o diâmetro? De 30 metros chega até 1 metro, 1 e 3 oitavos. Vamos falar de 50 metros, então. 1 e 3 oitavos. 1 e 3 oitavos. A bitola... Sem contar que você tem que trabalhar, já não pode trabalhar com curvador, você tem que fazer a abrasagem com circulação de nitrogênio. Se você não fizer a circulação de nitrogênio passante, toda essa abrasagem que você está fazendo está gerando aquele óxido de cobre, que quando você liga o equipamento vai parar lá no óleo do compressor e no dispositivo de expansão, então entope lá seu pistãozinho. Então, qual é o que me fascina nessa teta da LG? Eu posso trabalhar com 50 metros de distância e 30 metros de desnível sem nenhum ponto de solda. Mesmo com a condensadora acima da evaporadora? Ou seja, posso trabalhar com a condensadora acima, com 30 metros de desnível ou abaixo. Eu posso ter 10 metros de comprimento, 30 de desnível e mais 10 de comprimento lá em cima. Ou seja, com apenas 4 pontos de possíveis vazamentos, que são os 4 flanges. E o sifão eu coloco a quantos metros? E aí eu tenho 30 metros sem sifão, porque a máquina tem um dispositivo que garante o meu retorno de óleo. Então, para quem já instalou um teto, sabe da diferença que eu estou falando. Então, eu prefiro, e sem contar que é uma coisa muito bacana. Eu não sei se aqui em Niterói vocês passam por isso, mas pedir um aumento de carga de trifase que é bem complicado, porque lá no Rio é brabo, cara. Então, o que acontece? Eu estou trabalhando com uma máquina de 60 mil BTUs, que é 220 monofase. Então é o seguinte, eu tenho uma máquina de 60 BTUs, inverter, que não precisa de procedimento de brasagem, com apenas 4, ou seja, na Clima Rio, se você pedir lá 50 metros de tubo de 3/4 e 3/8, ainda tem um tubo de 3/4 e 3/8, que é flexível. Você pode passar 50 metros de tubo sem nenhum ponto de solda em cima de forno, sem nada. Cara, isso aí é um ganho, porque eu já sofri muito instalando esse tipo de equipamento. Beleza? Então, vale a pena, a máquina é top. Eu instalei 3 agora aqui em Niterói, no São Francisco, vou instalar mais 3 agora, e eu estou fascinado com tamanho eficiência e tamanho facilidade de instalação de uma teto do equipamento da LG. Manda a sua pergunta aí. 40 metros de desnível. Qual o padrão da LG de sifão? 40 metros Não desse pode. equipamento? Não. Não pode. No máximo 30 metros. Mesmo fazendo sifão? Mesmo fazendo sifão. No máximo 30 Ou metros. seja, zero sifão. Zero sifão. Não, em nenhum momento que você quer fazer, não tem problema, mas em nenhum momento precisa fazer sifão nos equipamentos da LG. Tá? Por que ela não precisa de sifão? Alguém sabe como que é o funcionamento para retorno de óleo do compressor? Tem um dispositivo, que é o valor eletrônico. Mais ou menos isso aí. A máquina, o R410, na verdade, a miscibilidade é o poder de o óleo se misturar com o fluido refrigerante. Em algumas situações dentro do ciclo, esse óleo vira homogêneo, quase que homogêneo com o fluido refrigerante. Então ele é conduzido pelo R410A. Beleza? E com o tempo de funcionamento, essa evaporadora ela diminui a rotação do ventilador e o compressor aumenta a rotação dele ao máximo. Vamos lá. Se eu entro no meu evaporador, o meu fluido refrigerante entra no evaporador, ele entra da forma líquida, correto? Então o líquido, quando entra no evaporador, está recebendo calor do ambiente, ele começa a se tornar vapor, beleza? Se o meu ventilador está deixando de jogar ar quente ali nesse fluido, ele já não vai evaporar com tanta eficiência, correto? Porque o que evapora esse gás que está passando ali dentro é o ar do ambiente. Se o meu ventilador não está rodando tão bem, ele não está evaporando bem. Então esse ventilador diminui a rotação e esse fluido ali dentro deixa de evaporar, passa só líquido. E aí o que acontece? O líquido consegue arrastar o óleo com muito mais facilidade. Então de 3 em 3 horas, o equipamento faz esse procedimento e garante que esse retorno de óleo seja eficaz lá para o condensador. Jovem, então você fala para mim que está passando só líquido ali no evaporador. Ele está lavando todo o sistema e arrastando esse óleo para o compressor. Mas você disse que o meu compressor não pode receber líquido. Ou seja, não evaporou, vai chegar líquido lá no meu compressor, né? O compressor não pode usar líquido, não pode comprimir líquido, não pode deslocar líquido, correto? Vai quebrar no compressor. Lá no equipamento tem um acumulador de sucção que
que garante que todo o líquido se evapore ali a ponto de proteger esse compressor. Isso todos os equipamentos com fluido refrigerante R410, se vocês verem, tem um compressor, e antes do compressor tem um copinho ali, não tem? Esse copinho ele serve para evaporar o fluido refrigerante. Beleza, galera? Então, eu acredito que eu gosto muito do que eu faço, eu já passei muito perrengue na rua. Eu não falaria de um equipamento que não, de coração, que não fosse bom. Quem já instalou um LG aqui? Você já viu a facilidade que tem no evaporador para trabalhar? Aquele basculantezinho ali, só quem já sofreu ali atrás e arranhou muita parede do cliente sabe o que é basculante. De baixo, sai. A marcação ali do... Cara, é diferente. Eu sou suspeito para falar, mas a máquina é muito boa. O suporte já vem com as marcações. Você não precisa estar desmontando a máquina toda. Com certeza, o equipamento é bem diferenciado. Voltando, pessoal, para a parte da tomada. Todos os equipamentos da LG, de 9 até 60 mil BTUs, são 220 monofásico, tá? Todos os equipamentos 220 monofásico. Todos os equipamentos da LG, a interligação elétrica é um cabo PP 4 por 1,5. Se você fizer a interligação elétrica do equipamento de 9 mil BTUs ou fizer de uns 60 mil BTUs, a comunicação elétrica é... Por quê? Por que você não precisa passar cabo de 6 milímetros na comunicação elétrica? Porque o evaporador precisa do quê? Só alimentar a placa eletrônica e o ventilador. A corrente de trabalho desse equipamento é 0,1 ampere, 0,2 ampere. Então não há necessidade de você passar um cabo grosso. Porque quem precisa de potência é o compressor. A tomada elétrica está aqui fora. Então você só vai fazer uma alimentação básica no evaporador. Agora, se a gente vai usar uma distância de 50 metros, aí você precisa aumentar o diâmetro do fio, do condutor. Beleza? Essa marca LG não te dá a opção, então, de ser alimentado pela evaporadora? Não, não te dá a opção. E se fizer gambiarra, você perde a garantia. Tem algumas situações que o pessoal tentou. A gente não pode ensinar, mas se fizer gambiarra, perde a garantia. Seu nome? Araújo. Tem algumas situações que o pessoal já me ligou e tentaram alimentar pela evaporadora. Quando você tenta alimentar a evaporadora, você está jogando toda a corrente do compressor nesse fio. E a gente tem um fusível de vidro na condensadora que protege o evaporador. Então essa corrente se eleva, esse fusível é de 3,75 amperes, né? E aí o compressor, quando ele trabalha, às vezes ele até trabalha no tempo, porque o compressor não atingiu a rotação máxima e a corrente não subiu. E aí, enquanto ele está ali, tudo bem. Quando a corrente alavanca um pouco, o fusível abre. E aí, geralmente, dá erro de comunicação, erro 5, porque aí a placa deixa de comunicar lá por causa do fusível. Então, funcionar? Funciona. Funcionar corretamente? Não. E deu problema no equipamento. Chegou assistência técnica. Está energizado pela evaporadora? Eles nem vão ver o resto, velho. Perdeu a garantia. Bem lembrado, todo instalador que está aqui presente, ou que está vendo a gente lá na transmissão, todo instalador tem a garantia de 1 ano estabelecida como direito, desde que cumpra todos os procedimentos que o manual está te dizendo. Ou seja, quem é mais antigo no mercado sabe que a gente já perdeu, até o pessoal mais novo, perdeu muita instalação por não ser um credenciado. Então isso, na minha opinião, é vitória para a classe, é uma vitória, porque hoje eu posso falar assim, eu tenho a garantia validada. Ou seja, o fabricante está fazendo o papel dele, está dando a condição para a gente trabalhar corretamente, está dando treinamento para a gente trabalhar corretamente, então não tem por que pular processo. O que vocês fazem, ninguém está fazendo. Justamente, eu estou vivendo o mesmo que vocês, entendeu? O que eu estou falando para vocês, eu estou sentindo lá no campo. Então é uma vitória para a gente. O que a gente tem que fazer? É só cumprir o procedimento. Vale a pena você se ajeitar um pouquinho e fazer um teste de pressão, fazer um bom vácuo, um terminal elétrico, porque isso vai validar sua garantia de 1 ano. Isolamento separado. Isolamento separado, todo mundo vai ganhar. O cliente vai ter satisfação, você vai ter um sono mais tranquilo e aí tudo vai se dar bem. Deixa eu só, o amigo aqui que quer fazer uma pergunta. Porque tem muita casa que não tem. Então, boa pergunta. A gente responde essa ilusão. Aterramento é o grande problema. Na verdade, aterramento é uma norma brasileira. Toda casa tem que ser aterrada. Norma 5410. Mas, infelizmente, na prática isso não acontece. Mas não é só ar-condicionado
garantia se não for aterrado. Qualquer equipamento eletrônico que não estiver aterrado, você perde a garantia. E como funciona? Essa placa eletrônica, esse equipamento, ele tem um resistor, se caso acumula muita corrente no equipamento, ele faz o quê? Ele joga essa carga para o aterramento. Então, quando o equipamento não está aterrado, essa carga fica no equipamento. Vai para a carcaça. Exatamente. Já tomaram choque em inverno? Às vezes o equipamento está mal aterrado. Então, o aterramento, infelizmente, se vocês não fizerem o aterramento, vocês perdem a garantia do equipamento. Bom, mas a maior parte das casas tem 60%. Infelizmente, mas é um problema, mas infelizmente o equipamento tem que ser aterrado. Tá? Luiz Alves tinha uma pergunta. Tá. Deixa eu responder a sua primeira. Interligação, condensadora e evaporadora. É obrigado a usar o cabo PP? Não é obrigado a usar. Sem medo. Não é obrigado a usar cabo PP. A gente utiliza cabo PP porque é o fio com mais uma proteção. Mas, tá, eu estou sem cabo PP. E as cores também. Mas eu estou sem cabo PP. Eu confio 3 cores diferentes aqui, 4 cores, vou passar. Não tem problema algum. Mas se você puder passar cabo PP, melhor ainda. Tá bom? Tem um camarada aqui de Não. Se vocês passarem a comunicação elétrica sem com fio ou cabo PP, o equipamento está na garantia. Mas tem que ter os terminais. Coisa mais simples do mundo, 30 centavos e perde a garantia. E sem dizer que todos os equipamentos dali, a única coisa, se der um problema no seu equipamento, no equipamento do seu cliente, o cara vai ligar lá na LG, a primeira pergunta, primeira e única, tem um circuito elétrico independente só para o equipamento? Tem um motor só para o equipamento? Beleza. Então, todos os equipamentos têm que ter um circuito elétrico só para ele, tá? E não é só a LG, todos os equipamentos. Beleza? Só uma dúvida com relação ao cabo PP ainda. Nessa bitola de 4 por 1,5, você tem um limite de metragem para fazer essa instalação? Na verdade, existe um cálculo, mas no máximo 20 metros. Mas você pode ter um cálculo que vai mais no máximo 20 metros. Acima de 20 metros, aí é melhor dar o cabo de 2,5. Questão de manutenção, do Rio de Janeiro, porque em muitos casos aqui no Rio de Janeiro, a rede... Muito boa a sua pergunta. A rede, não é só no Rio de Janeiro, isso é a nível Brasil, ela oscila demais. Então, esse equipamento ele trabalha com uma tensão de 220, certo? Exato, 220 volts. O próprio equipamento ele consegue filtrar essa tensão até 10%. Então, 10% para cima, 10% para baixo, o equipamento vai trabalhar perfeitamente. Fala mais alto aí, Panamá. A tensão estava em 194. No caso, tinha outro aparelho que não era IBEC, que estava Então, 220 menos 10%, menos 22 dá quanto? Vai dar 198. Esse pode 198 a 242, se não me engano. Então, ele pode funcionar, mas pode entrar no código de erro de... Qual é o código de erro, Jonas? De IPM, né? Ele tem o erro 27 também, que é o erro de correção de fator de potência. Porque quando a tensão abaixa, o teu fator de potência é elevado e a máquina entende isso e corta. Protetor de base, né? Isso. Na verdade, quando você tem uma baixa tensão também, a sua corrente aumenta. E daí pode entrar com proteção por corrente. Mas eu pergunto, se instalar uma máquina dessa da LG com frio técnico, perde a garantia? Perde a garantia. A única interligação liberada pela LG é tudo de cobre. Só cobre. A LG, quando fabricava equipamento, evaporador, condensador de alumínio, eles liberaram um alumínio. Mas agora não mais, né, galera? Desde 2016 a LG é 100% cobre. Então não pode mais fazer interligação sem ser cobre. Beleza? A questão da voltar, subir e baixar, às vezes no tinta digital, eles não dá uma precisão correta, isso que é muito lógico. Na verdade, ele fica oscilando ali, 220, 222, 223, não tem problema. O
problema é quando ele oscila tipo 220, 240, aí depois cai para 198, isso é problemático. Entendeu? Aí você tem que entrar em contato, o cliente tem que entrar em contato com a concessionária e pedir uma revisão. Tá? Eu tenho uns serviços aqui na base, na volta da economia, às vezes eu faço um serviço ali e a atenção ali é extremamente precária. Eu cheguei a medir lá 184 volts. E eu comprei os equipamentos, são 16 equipamentos de 80 mil. Cara, queimou muito componente lá, porque baixa tensão, alta corrente, a contadora não aguentava, abri o bico, eu troquei na faixa de umas 6 contatoras em menos de 6 meses. Aí teve um tempo que eu falei assim, galera, vamos parar por aí, corrige o problema da tensão, depois a gente torna pelas equipamentos. Vamos voltar para o mundo? Só mais as duas. Os outros 10 anos já garantido com o professor. Sim. Lá no manual 20 e você só tem direito a fazer as revisões, que ele vai com quanto assistência. Você pode fazer essa revisão, desde que a cada 6 meses você vá até a casa do cliente, faça a manutenção, que é a limpeza, veja a pressão dos equipamentos, fotografe e assina a listinha que vem no equipamento, o cliente vai ter garantia. Por quê? Se você fizer a manutenção, é certeza que esse equipamento vai durar 10, 20 anos. É um contrato de manutenção. Não, então, o equipamento vem, quando os equipamentos vêm com um termo, aí você tem que assinar esse termo e você tem que registrar. Foto. Vale a pena lembrar também que 10 anos de garantia só para a linha residencial, drywall, tá? A linha de multi, teto, cassete, a garantia permanece no ano. Pode ser que tenha interferência, se tratando do multi da LG, se você trabalhar com equipamento 1 para 1, desse equipamento aqui, tá? Você tem o número 3 aqui, que é a comunicação. Essa comunicação, ela pode vir junto com o cabo PP tranquilamente, que não dá erro de comunicação. Porque quando você tem um cabo de energia passando perto de uma comunicação, gera um campo magnético que pode influenciar na comunicação. Aqui não acontece isso, beleza? Só usando o cabo PP. Se você passar cabinho também não vai acontecer, porque esse tipo de comunicação é resistente a esses campos magnéticos gerados, não é tão fácil. A gente vai responder a última pergunta, volta, do equipamento de câmera de utilização, a gente responde mais. Você pode fazer. O ideal é ter infraestrutura para uso do transformador perde a garantia, Jordan? Então, o nosso amigo que eu ia entrar nesse assunto agora, o uso do transformador nos equipamentos LG Inverter, ele é autorizado sim, desde que ele forneça a tensão necessária para o funcionamento do equipamento e desde que potência, desde que esteja aterrado, beleza? Então, se você tem um transformador compatível com a potência de consumo do equipamento e ele esteja aterrado, pode sim usar o transformador. Jovem, mas eu estou colocando o transformador, que é um ponto consumidor, no equipamento inverter. Vou perder toda a minha economia do meu equipamento inverter. Essa economia é desprezível. Esse consumo do gerador é desprezível. Então você pode botar um transformador tranquilamente que você não vai ter a perda de eficiência energética que o equipamento inverter te proporciona. Beleza? A minha sugestão, quando for usar transformador, coloque o transformador com o dobro de potência do equipamento. No caso, esse equipamento consome 2.450 watts. Então, compre um transformador de 5 watts. Fala aí, João. É a última pergunta, depois a gente volta. Então, peraí, põe na Os casos aí de pintura, no cabo da emenda de cabo PP não perde a garantia, emenda do cabo elétrico. O que pode acontecer é dar erro de comunicação.
Quando você ainda acaba o PP, pode dar erro de comunicação. Perder a garantia não vai, mas se existe a possibilidade de você fazer o trabalho sem ele, tá? Mas não perde a garantia. Vamos voltar para o multi, aí depois a gente faz uma live de fazendo vaga, pressurização, a gente faz uma perguntas e respostas. Equipamento multi-split. Quais são os diâmetros de tubulação dele? Vamos lá no peita. Quais são as linhas que vêm com ele? Todas elas vêm de 1/4 e 3/8. Todas elas 1/4 e 3/8. Quais são os diâmetros de tubulação das evaporadoras? Evaporadora de 7, 9 e 12 mil BTUs, 1/4 e 3/8. Evaporadora de 18 e 24 mil BTUs, 1/4 e meia polegada. Beleza? Quando você compra evaporadora de 18 e 24 mil BTUs, junto com a evaporadora vem uma redução. Essa redução é colocada aqui na condensadora. Então você vai passar a tubulação de meia polegada e vai fazer a redução aqui no condensador. Beleza? Simples e fácil. Certo? Máquina de 24 mil BTUs com tubulação de 1/4 e meia. Isso no multi-split. Se a gente for falar em high wall, da linha normal, é 1/4 e 5/8. Redução na tubulação, jovem. Pode fazer redução? Galera, o fabricante está te dando um equipamento de até 24 mil BTUs no multi-split, 18 mil BTUs no multi-split, com tubulações de 1/4 e 3/8. Certo? Ou, desculpa, 18, 24, meia e 1/4. E 12, 9, 7, 3/8 e 1/4. Precisa mudar essa configuração? Não está bem fácil de trabalhar? Então é só cumprir e ser feliz. Mas se caso a infraestrutura está passada? A infraestrutura passada... Normalmente, equipamentos convencionais, a linha de 12 mil BTUs já é 1/4 e meia. Certo? Estou com a minha infra passada lá. Eu mesmo passei, mas o cliente ia comprar um convencional e ele acabou preferindo o inverso. 1/4 e meia. Eu posso reduzir para 1/4 e 3/8? Bom, tem algumas observações que autorizam. Eu não sou muito a favor, não. Eu sigo o manual e o que vale é o que está no manual. Até porque quem vai validar isso é uma autorizada. Então é o seguinte, mas parece que eles já estão trabalhando para poder... Você pode fazer até uma redução sem problema. Então, vamos pensar numa máquina de 5/8. Oi? 5/8. Agora, meia para 3/8. 3/8 para 1/4. Beleza. Agora, você fazer a redução de 5/8 para 3/8, aí não pode. Aí pode. Uma redução não tem problema. Agora, você reduzir mais de 2 diâmetros, mais de 1 diâmetro, não pode. Não é indicado. Se você tem a possibilidade de trocar a infraestrutura, é a melhor coisa. Tira e tal. Galera, vamos lá. Aí você consegue reduzir. Mas se você tem a possibilidade de não ter redução, de passar uma infraestrutura nova, melhor. Vamos lá. Olha só. Vamos supor que a minha infra já está pronta e a redução de tubo é de uma bitola, beleza? Eu tenho 5/8 lá e estou querendo o meu diâmetro de tubo é meia, beleza? Se eu, hoje, instalador, encontrar essa situação, eu jovem aqui, do jeito que eu estou falando para vocês, sabe o que eu faço? Entro no Clima LG, pego o telefone de contato do corpo técnico que tem lá, ligo para o corpo técnico, explico para ele a situação e peço ele para me formalizar a possibilidade disso. E aí eu tenho certeza que eles vão dar amparo a vocês lá. E aí você vai ter um amparo técnico de quem é de questão, entendeu? Vai estar respaldado na garantia e aí é tranquilo. Justamente o Clima LG foi criado para dar esse suporte para vocês. Chega lá, meu amigo, eu estou com uma situação assim, assim, assado. Ele vai facilitar a sua vida. A gente tem acesso ao fabricante. A gente não precisa fazer algo de errado ali. Ele está dando todos os caminhos para a gente tomar o caminho mais coerente. Então, acessa lá o Clima LG. Se você... cara, está arriscado você falar com o Rogerinho lá na hora. Lá, o Rogerinho tem o telefone e te dá o maior suporte.
Tem o Rodrigo lá, que é engenheiro do corpo técnico, te dá maior suporte, tira a dúvida que você quiser, passa para ele a sua situação, que o problema está resolvido. Acredito que eles vão te auxiliar no máximo possível. Mas eles têm que quebrar o apartamento do cliente todinho de novo. Beleza? Você tinha uma pergunta? Se vocês podem validar, vocês são autorizados. Beleza, boa pergunta. Então, essa orientação chega do service lá para vocês, correto? Então, o ideal é a gente ligar para lá e passar a situação. Tanto a credenciada, porque é o seguinte, uma coisa que a gente está lutando é justamente fazer essa junção. Não precisa ter essa guerra de autorizado e não autorizado. A gente tem que se unir. E no bom senso ser bom para todo mundo. Certo? Uma vez que o autorizado entender que o papel dele é facilitar a vida do cara que está instalando o equipamento dele, tudo isso, todo esse quadro difícil que a gente tem vai mudar. Então a credenciada tem que dar o suporte para o cara e, assim, na medida do possível, fazer o que puder para poder ajudar a vida dos companheiros. E um dos companheiros fazer a mesma coisa que o autorizado, fazendo uma boa instalação. Mas quem pode responder isso de fato, eu só confio se o cara lá do corpo técnico mesmo parar. E eles vão parar sim. Então, qual que é a diferença da instalação de um multi para um equipamento por um? Então, se vocês pararem para analisar, a edificação hoje no Rio de Janeiro e Niterói é propícia para a instalação de equipamento desse, certo? Você tem aqui em Caraí, na Praia de São Francisco, onde o metro quadrado chega a 20, 30, 40 mil reais o metro quadrado do seu apartamento lá, do apartamento do seu cliente, certo? Vamos supor que você compra 5 splits. Vamos mentalizar de que cada condensadora vai ocupar 1 metro quadrado. Se é 50 quadrados, eu tenho aí 250 mil de área perdida, correto? Beleza? Vamos supor que eu compre um condensador de multi-split penta. Eu vou ocupar 1 metro quadrado e vou ter uma economia de 200 mil reais de área quadrada da minha edificação, do meu apartamento. Então, o cliente vai você pode vender isso para o cliente. É esses benefícios do equipamento que a gente tem que passar. O equipamento que é até 60% mais econômico. O equipamento que tem um COP, que é o coeficiente de performance alto. É um equipamento que dá uma eficiência térmica maravilhosa, um nível de conforto, porque a válvula de expansão eletrônica consegue modular de uma maneira que consiga determinar a temperatura estável do ambiente. Você coloca em 22, ela não tem aquelas grandes oscilações do equipamento on-off. Ela consegue estabilizar aquela temperatura ali, causando conforto térmico para o cliente e causando uma eficiência energética. Ou seja, se você tiver 5 splits funcionando e tiver um multi desse, essa diferença de energia que você paga no final do mês, que não é barata, com o tempo você consegue fazer um cálculo que essa diferença de energia que você está economizando, você paga a diferença de um multi-split. Esse multi-split, se você quiser introduzir uma automação nele, botar uma placa nele, o cliente pode monitorar e ligar do trabalho esse equipamento, pode monitorar todas as evaporadoras. São coisas fascinantes que a gente pode vender para o cliente e o cliente quer. É a gente que não passa essa situação para ele. E a gente vai passar a partir de agora. Beleza? Então, essa questão, eficiência energética, eficiência térmica e a redução de área de uso. Beleza? Sem contar o nível de ruído. A gente vai ligar o equipamento aqui, vocês vão ver que o nível de ruído é algo astronômico. O compressor funcionando, você não consegue nem ouvir direito. Sem contar que mesmo ele com nível de ruído muito baixo, você tem uma DIP switch ali, que é uma microchave, que você, por opção, pode ativar o modo silencioso. Ou seja, ele abaixa mais ainda o nível de ruído. Cara, é um equipamento fascinante. O cassete de uma via, se você botar ele na casa de um cliente, apresentar, se você botar um raio desse aqui, o Artcool, Brunão, a diferença de valor de um raio normal para um Artcool é muito grande de valores? O multi é 15% do preço final. 15% do preço final. Ou seja, você pode indicar para o seu cliente um Artcool desse aqui, certo? Com 15% de diferença no valor. Sabe por que às vezes o cliente não põe?
porque ele não é oferecido. E se ele for oferecido, vai atingir um nível de estética maravilhoso. Onde quando o cara receber aquela visita, ele vai falar, meu amigo, isso é um ar-condicionado, porque o equipamento é bonito e é eficiente. Então você ganha a satisfação do cliente por ter um equipamento bonito, eficiente, e todo mundo vai sair ganhando. Beleza? Luizão, vamos para onde agora? Vamos mostrar aqui a condensadora, né? Vamos lá. Pessoal, vou mostrar aqui no vídeo. Tá um pouco escuro, né? Tá dando para ver aí, galera? Galera daí de trás, dá para ver? Alumeia a live aqui, por favor. Como que funciona o sistema split? Então, entra todas as tubulações na máquina externa. Vai vir lá da evaporadora 2 tubos. E aí, galera, tá vendo aí? Então, beleza, vamos lá. Ontem que eu descobri no treinamento que aqui tem uma letra C para ajudar. Eu não sabia, nunca tinha visto. Aqui é a minha linha C, aqui em cima a minha linha B, e em cima eu tenho a linha A. Certo? Olha lá. Show. Beleza, tá vendo aqui, galera? Minha linha C, que eu não utilizei, correto? Se o cliente, por opção, não quiser climatizar o ambiente agora, ele pode climatizar, não tem problema nenhum, ok? Aqui eu tenho minha linha B, certo? Aí está saindo uma tubulação de menor diâmetro muito maior, minha linha de expansão e a minha linha de sucção. E aqui em cima eu tenho a minha linha A, beleza? Olha o azinho lá, ó, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Aqui. A. Ou seja, já viu, eu preciso mudar, eu tenho que escolher se é uma de 12 ou uma de 24, você pode botar em qualquer ponto, a de 24 na A ou na C, a 12 na B ou na A, tudo faz, você pode colocar da maneira que você quiser. É bom pontuar o que o Luizão falou ontem, que tem que tomar cuidado só para não cruzar as linhas, botar uma linha de expansão na A e a linha de sucção da A botar na B. Se você não tiver cuidado, isso pode acontecer, entendeu? Em campo acontece, sol quente na cabeça, né? Então é só o que eu faço? Eu coloco uma fita crepe, né, Luizão? Boto lá A, B, C e passo bem específico mesmo para não misturar. Isso, galera. Aqui, o pessoal tem muita. Só um detalhe. Esses dias a gente pegou um problema. Foi bem engraçado isso porque era estranho. Uma máquina você ligava, na verdade ela estava desligada e congelando. E a outra também. Não, a outra só ventilava. Só ventilava. Enfim, o que aconteceu? O instalador ele energizou, abaixaria o tradução, abaixaria o rapaz analisou as evaporadoras e a comunicação inverteu. A comunicação do evaporador para o condensador. O que aconteceu? Quando ele energizava uma máquina, abria a válvula de expansão da outra máquina que não estava ligada. Aí congelava uma, enfim. Então esse problema de cabo de comunicação invertido é muito comum. Você fez tudo, liberou fluido, não sei o quê. A minha sugestão de teste do equipamento, você tem lá 3 evaporadoras. Você vai ligar uma evaporadora, está funcionando belezinha, desliga ela, liga a outra evaporadora, funcionou direitinho, beleza, liga a última evaporadora. Se você ligar tudo de uma vez, e a interligação elétrica estiver invertida, vai funcionar perfeitamente. Mas se você ligar uma só, aí ela não vai funcionar. Porque o fluido refrigerante está indo para a evaporadora que está desligada. Por isso que a evaporadora que estava desligada congelava. Porque está mandando o fluido refrigerante lá para a evaporadora que está desligada. E a outra evaporadora que está ligada fica ventilando lá normal. Isso mostra as conexões da câmera. Então, vamos ver a parte elétrica aqui. Essa máquina também tem algo fascinante. Tem 2 LEDzinhos aqui, o Luiz vai mostrar, tem 2 LEDs, de que quando a ligação elétrica está correta,
o LED verde fica aceso. Ou seja, ele consegue visualizar que toda a elétrica está certinha. Se tiver errado, o LED vermelho fica piscando intercalado com o verde. Então, você tem essa facilidade antes de ligar. Luizão, dá para a gente começar aqui pela parte aqui, ó. Galera, é o seguinte, aqui ó, um L e dois N, tá vendo? Aqui é a alimentação do equipamento, ou seja, a entrada do 220 que vem da concessionária, correto? Beleza, tá aqui, o aterramento, beleza? Aqui eu tenho L e N, certo? Ou seja, eu peguei a minha evaporadora 1 com 3 vias, 4 vias, né? Que é 2 fases, uma comunicação e o terra. Vamos esquecer um pouco do terra para didática. Aqui eu pego o L e o N e jogo lá no LN da minha primeira evaporadora. E aí eu coloco a minha comunicação aqui no A, ou seja, LN e A. Tá aqui, ó. E aí vai para o LN e A lá da minha evaporadora, certo? A minha segunda evaporadora, eu continuo aqui do L e do N, ou seja, eu não tenho outra borneira não. Eu pego o 220 dessa mesma borneira aqui, ó. LN alimenta a minha segunda evaporadora. E a comunicação, jovem, eu coloco junto aqui? Não, a comunicação está aqui, ó, do B. Então só pula uma casinha e bota a comunicação aqui no B. E eu tenho a terceira evaporadora. Jovem, a terceira evaporadora, eu pego daqui, desse ponto que eu peguei as duas? Não, aí você já tem uma outra borneira aqui, ó. Você vai pegar o L e o N, que é o 220, certo? E a comunicação está aqui no 5C. Beleza? Não pode inverter o L e o N. O L e o N que ligou na condensadora tem que ser o mesmo L e o N que ligou na evaporadora. O cuidado que vocês têm que tomar, gente, é o seguinte, é boa pergunta dele. Tem que ter atenção que a gente está trabalhando com equipamento que está com muita eletrônica embarcada por segurança. Só que é o seguinte, qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Nunca energizar a borneira de comunicação. Energizou a borneira de comunicação, queima na hora o canal de comunicação da máquina, no ato. Tá? Botou lá a energia, nenhum desses pontos de comunicação, ali no C, no A ou no B, se jogar 220 ali, queima no ato. Beleza? Não pode ter tensão passando por essa borneira de comunicação. Agora, se você estiver fazendo a instalação de um penta split, aí vai ter uma borneira para cada comunicação, para cada evaporadora. Então, é mais fácil. No penta, exatamente, só no penta. No bita, não, bita, só o penta. Vem uma borneira, a gente está brigando com a SG, com a parte de desenvolvimento, para eles fazerem uma borneira para cada equipamento. Isso não confunde muito. Exatamente, a gente está brigando com eles. Vocês, se quiserem, puxando uma sardinha do meu lado aqui, se vocês quiserem, podem ir lá no canal no YouTube, Jovem Refrigeração, que eu fiz um vídeo de interligação dessa condensadora. Lá tem todo o passo a passo de como interligar essa condensadora aí, porque realmente às vezes gera uma dúvida. Não tem dificuldade, tá? É só prestar atenção, mas depois que ligou, é só correr para o abraço. Oi. Boa pergunta. Geralmente, equipamento 1 para 1 não precisa de um cabo shield, que é um cabo blindado. É um cabo que vem com a malha de aterramento. Beleza? Ele auxilia na interferência dos campos magnéticos exteriores, que pode influenciar na comunicação. Quando o equipamento é 1 para 1, aqui a gente pode considerar que seja 1 para 1, porque é um sistema de comunicação para cada evaporadora. No VRF é diferente. Aí a gente precisa. No multi não precisa. Beleza? É porque no VRF ele é ligado em série. Isso. Aqui, por mais que você tenha só uma placa, os canais de comunicação são diferentes. É um canal de comunicação para cada evaporadora. Beleza? Tranquilo. Vamos. Vou fazer uma pergunta bem besta. Quem sabe flangear? Pô, galera. Cada forjador elétrico? Não. O flangeador tem que ser raiz, né? Não, é sério, quem sabe fazer isso? Na verdade, eu queria dizer uma coisa com ele, Luiz. Galera, isso aqui é uma ferramenta que eu adquiri ontem,
da Masterpool? Não, vou usar primeiro. Vou usar primeiro? Depois eu vou passar na mão de vocês aí. Quem trabalha, dá uma avaliada nisso aqui, por favor, porque eu estou tão feliz com essa ferramenta. Eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aqui, é uma coisa fora do normal, tá? Tá ostentando, tá? Não, é porque, cara, é muito leve, cara, é muito leve. Eu estou fascinado até agora. Eu vou passar aí na mão de vocês. Pessoal, a gente fala brincando assim, mas só que fazer flange não é fácil. Fazer a flange correta não é fácil. Não é flange correta, uma flange que não vai ter vazamento. 70% dos vazamentos em aparelhos de ar-condicionado são nas flanges. Então, uma flange bem feita, o Job fala que não usa escaneador. Eu sou Nutella, eu uso escaneador. Facilita muito mais o trabalho, muito mais rápido. Então, a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer a flange. Vou fazer uma flange aqui, a gente vai passando, vai passar o flangeador também da Masterpool, que o Job está explicando, e vocês vão pegando um pedacinho de tudo e vai vendo como que é. A gente vai ver qual que é o tamanho. Vou fazer duas aqui agora. Enquanto isso, tem que vamos tirar umas dúvidas aqui da galera, Luiz, quando você faz flange. Galera, vamos abrir umas dúvidas rapidinho sobre quando ele faz flange. Fala aí, meu amigo. Chega aí. A gente já vai entrar na parte bem prática e começar a fazer o procedimento. Boa pergunta, galera. Alguém aqui já usou óleo lubrificante para ajudar na vedação do flange? O amigo ali perguntou qual tipo de óleo que ele pode usar. Bom, realmente o óleo ele é vedante, ele ajuda na vedação, ele cria um filme ali na flange, na porta, que ajuda a vedar. Só que o cuidado que você tem que tomar é que esse óleo que você esteja utilizando seja um óleo compatível com o do sistema, porque senão pode haver uma contaminação. Beleza? Eu não costumo utilizar não, tem alguns flanges já estão desgastados, às vezes máquina usada, aí eu aplico e ajuda bastante, mas eu não costumo usar não. Mais alguma pergunta? Bom, assim, flange boa, na minha opinião, flange boa é a que não vaza e a que não entope. Beleza? Não vaza muito frio. Sabe disso, Então, galera, a gente vai, o Luizão está fazendo flange ali. Alguém já conhece o cassete de uma via? Vocês sabem, tem alguma dúvida sobre referente à confecção do dreno desse cassete? Todos esses cassetes de uma via, tanto de 4 vias, eles têm bomba de condensado. Ou seja, toda a água produzida por esse aparelho, ele é bombeado. E esse bombeamento dessa água, ele pode ser melhor utilizado pela gente. E na realidade, ele não é. Porque o cara tem um cassete e tem a saída de drenagem lá com a bomba. O que ele faz? Ele coloca essa saída com gravidade até o final. Só que geralmente o cassete está nivelado ali com um forro, né? E quando você tem um comprimento muito grande, esse cano de PVC ou mangueira ele vai criando uma barriga no meio do caminho. E aí o que acontece? O acúmulo de sujeira é intenso, com o tempo essa água pode começar a entupir lá em algum local e retornar, correto? Força muito a bomba, porque tem hora que esse limo começa a obstruir a passagem e a bomba tenta vencer essa obstrução, e aí aumenta a corrente de trabalho da bomba, a bomba pode apresentar um problema. O que a gente faz? A gente, na saída do equipamento, eleva um nível de 50 a 70 centímetros, dependendo do equipamento. Eleva na saída do dreno. É um invertido, no caso, né? E aí, desse ponto lá em cima, eu desço por gravidade. Ou seja, a minha bomba só vai trabalhar nesse recalque de 50 centímetros. Daqui para lá, o nivelamento não vai deixar acumular sujeira. Em hipótese nenhuma, essa água vai retornar para a minha evaporadora e eu consigo ganhar uma vida útil na minha bomba de condensado astronômica. É muito vantajoso. Beleza? Alguém já teve problema aqui com bomba de condensado? Bomba de condensação? Não? Mais alguma dúvida? A galera não tem dúvida, ele está explicando bem. Minotti, tem alguma dúvida aí? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Não entendi, desculpa.
Isso, ele tem uma bandeja, certo? Essa bandeja tem um pequeno desnível ali que a bomba succiona ali. Sabe uma coisa bem bacana que já aconteceu comigo? Quando essa bomba para de trabalhar, aquela boiazinha, ela se eleva, certo? Não tem uma boia que aciona lá. Quando a bandeja enche, a boia sobe e liga a bombinha de condensado, correto? O que aconteceu? Ali, essa boia subiu e não deu contato por causa do limo. E a máquina era LG, por causa da falta de manutenção por causa do limo, não deu contato. A bombinha de condensado não acionou. Ah, meu irmão, entendeu? E vamos lá. Vamos para a flange aqui, ó. Estão conseguindo ver no vídeo aí, pessoal? Que flange bonita, ó. De fato. Só que não. Tá vendo essa dupla camada? Essa dupla camada é batata de dar vazamento. Agora vamos para o outro lado. Foca aí, jovem. Na V ela focou aqui. Tá vendo o brilho na flange? A diferença? Ainda dá para ficar melhor, viu? Ainda tem uma camadinha lá. Ó. Quanto mais brilhosa a flange, melhor. Isso significa que ela não tem segunda camada. Eu tive a oportunidade de conhecer um fabricante de ferramentas e eu descobri que todas as flanges vazam. Todas. Inclusive a flange pica mais bem feita pelo fabricante. Todas as flanges vazam. A única diferença é que existe flange que vaza 1 grama por mês de fluido refrigerante e tem flange que vaza 100 gramas por mês. Mas aí, 100 gramas ainda não faz tanta diferença, né? Mas ao longo de 1 ano, a flange que vazou 1 grama por mês, vazou 12 gramas. Já a flange que vazou 100 gramas por mês, vazou 1,2 kg. Vazou a máquina inteira. Então, a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer a flange. O job não descareia, mas ele tem um jeito lá que ele consegue fazer uma flange brilhosa. Mecânico raiz, né? Eu quero facilidade. O flangeador tem que ser um flangeador bom e também escanear os tubos. Tem que fazer isso, que vale bastante a pena. A gente vai passar as ferramentas. Você deve ser lá de São Paulo, eu fiz aquele curso de boas práticas de refrigeração lá no Senai Piranga. O problema é que no Rio não tem. Você fez o de boas práticas em São Paulo, no Rodrigues Alves. Isso. E lá como é que eles escareiam o tubo ou não? Padrão. Padrão. Isso é tudo padrão. Tá. O que eu ia falar? Flange grande. Vou fazer uma flange grande, não vai dar vazamento. Aquela flange que você tem que rosquear a porca aqui para entrar. Flange grande. Exatamente. Flange grande é o mesmo problema de flange pequena, é o mesmo problema de flange com camada dupla. Flange grande também é ruim. Qual que é o tamanho correto da flange, então? Vou mostrar aqui, Diabuzão. Você pega o bicho aqui. Vamos lá, agora. Galera, tá passando aqui o flangeador, tá? Aí, dá uma olhadinha aí que vale a pena. Tá? Só por favor, mostre dele. Volta dele, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Consegue enxergar aqui? Olha, galera, tá dando pra ver? Tá vendo a parte cônica aqui, ó? A flange não pode ultrapassar a parte cônica. No máximo do mesmo tamanho. Se ficar um pouquinho menor, melhor ainda. Dá pra ver? Consegue mostrar de frente aqui, ó? Sim. Olha a facilidade que é para conectar a tubulação desse evaporador. É muito fácil. Então, fez a flange, ficou bonitinha, não ficou grande. Como é que a gente vai fazer o aperto? Na mão. Com a mão, exatamente. A gente vai fazer primeiro o aperto com a mão. Colocou aqui, ó. Encostou primeiro. Depois de encostar, vem com a mão, assim, sem fazer força. Encostou toda a porta. Chegou até o final. Beleza. Agora você vai usar a chave inglesa. Vamos fazer na outra aqui? Vai dar pra ver? Dá. Mesma coisa, ó. Encostou aqui. Depois vem rosqueando com a mão.
encostou lá, beleza, agora você vem e dá o torque com a chave. Como que eu sei que esse flange ficou perfeito? Teste de estanqueidade. Depois que eu comecei a adotar o teste de estanqueidade, eu posso falar para você que já tem uns 3 anos que eu comecei a adotar esse procedimento e a possibilidade de vazamento de fluido chega a 0. Tá? Quanto mais tempo esse teste se estender, mais eficaz ele se torna. Na máquina LG, eles pedem uma pressão de 600 PSI para teste desse equipamento, certo? Lembrando que eu não posso exceder o período de 24 horas. Se eu exceder o período de 24 horas na pressurização desse sistema, eu posso ter dilatação de material, ruptura de material, certo? Nas soldas, nas tubulações das evaporadoras. Então, se você começar a praticar o teste de estanqueidade, gente, uma recarga de cilindro de nitrogênio ontem, nesse meu de 3 metros, eu paguei R$45. Olha o transtorno que é gerado se acontecer um vazamento de fluido no cliente. Ou seja, a gente já está num mercado competitivo, onde o valor da mão de obra concorrente está muito abaixo, então a gente passa por essas dificuldades. Imagine ainda com todas essas dificuldades tem que cobrir garantia. Eu posso afirmar para vocês, passem a adotar o teste de estanqueidade com precisão, que não vai ter retorno devido ao vazamento de fluido refrigerante. Luizão, como é que está lá com o teste de estanqueidade lá em São Paulo? Ó, eu já tive muito problema com vazamento. Na verdade, na hora não tinha problema nenhum. Depois de 3, 4 meses, o cliente ligava, meu equipamento só está ventilando. Eu tenho nitrogênio, eu não levava porque ia perder muito tempo, pesado. O ajudante já olha com aquela cara maravilhosa. Não, vou perder tempo, vou perder 1 hora a mais pressurizando. Hoje eu prefiro perder 1 hora a mais pressurizando do que ter que voltar no cliente, fazer todo o procedimento e ainda fazer uma carga de fluido refrigerante. Que não é barato fluido refrigerante, né? Botar uma garrafa de 410 aqui, 700 pau. Tem um vendedor aí daqui na Rio? Oi? 419? Não bom, né? Se a gente... Uma outra coisa, pessoal, fluido refrigerante em equipamentos da LG, só 2 marcas. Dupont, que é a Chemours, tá? Freon, ou o Romer. Ah, existe diferença, é tudo China. Não é. Existe uma diferença muito grande. Eu já tive problema de fazer a instalação do equipamento, ter um vazamento, eu fui lá, adicionei fluido refrigerante, 4 quilos vai num equipamento de 40 mil BTUs. 4 quilos de fluido refrigerante. Fiz a carga, o equipamento não tinha rendimento, de forma alguma. Tudo bonitinho, vácuo, pressurização, vácuo, adição de fluido refrigerante por balança, não tinha rendimento. Liguei na LG, putaço, o cara falou, ó, que fluido refrigerante você está usando? Ah, estou usando um X aí. E é X mesmo. Aí ele falou, faz o seguinte, tira todo esse fluido refrigerante, faz uma carga nova, com o fluido Rommel ou com o Dupont. Meu, foi batata na hora, tirou o fluido, colocou o fluido novo, bichão rendendo 100%. Então, o fluido refrigerante tem muita diferença. No equipamento cru, vai 600 gramas, às vezes você nem sente tanta diferença. Mas em equipamentos pesados, equipamentos comerciais, tem uma diferença muito grande. A gente não sente, nem o cliente, mas o compressor está pedindo. Exatamente. O VRF, você sabe que não é a gente que starta o VRF. Quem starta o VRF é o pessoal da LG, certo? Eles não deixam você fazer a adição de fluido refrigerante, é eles que fazem a adição de fluido refrigerante. Por quê? Para não ter fluido refrigerante de má qualidade. Tem muitos VRFs aí que vai 60 kg de fluido refrigerante, 100 kg de fluido refrigerante. Aí aí o cara, pô, 700 pau uma garrafa, 10 garrafas dá 7 mil. Eles já 20% do valor. Pois é. Se eu for comprar outra, vai dar 4 mil, né? Vamos na outra. Eles nem startam o equipamento. Eles veem qual que é o fluido refrigerante que você está colocando. Luiz. Fala aí primeiro. Não, pode falar. Todos os equipamentos, na verdade, a linha inversa, LG, pressuriza com 600 PSI. Eu coloco 550. Mais do que 550,
Na condensadora, a gente só pressuriza a condensadora quando houve um vazamento de fluido refrigerante e você sabe que não é na infraestrutura. É muito difícil você ter que pressurizar a condensadora, entendeu? Mas pode acontecer de você ter que pressurizar, não tem problema. Você não vai verificar, não vai explodir, não vai acontecer nada disso. A máquina da LG tem uma vantagem, porque já que ela está confeccionando um equipamento que não precisa você interceder com brasagem, com solda, você tem a possibilidade de ter só 4 pontos de possíveis vazamentos. Ou seja, você necessariamente, eu sei que é complicado atingir um teste de estanqueidade no período de 24 horas. Você vai instalar 3 equipamentos? Beleza, você vai ter que comprar 2 dias na casa do cliente. Aí você deixa tudo alinhado, faz o teste de estanqueidade nesse dia, para no outro dia você conferir a pressão, se caiu ou não. Quando você vai fazer uma instalação de um equipamento, eu sei que fica inviável para o cliente, para nós, voltar no outro dia para poder fazer essa instalação. Ou seja, 24 horas para fazer a instalação de um equipamento não dá. Beleza? Beleza. O que acontece? Onde é que eu estava mesmo? Desculpa. Falei dinheiro na cabeça. 24 horas. Não tem condição de voltar na casa do cliente com 24 horas, certo? Então, já que a LG proporcionou a gente isso, essas conexões, não precisa de brasagem, eu posso pressurizar o sistema e olhar lá com carinho essas 4 flanges. Ver se tem algum ponto de vazamento, já que só são 4. Uma vez que esteja pressurizado, se for na flange, vai aparecer, hein? Vai aparecer. Uma sugestão, não sei como é que será, eu além de geração, trabalho com aquecimento e com sistemas de gás. Certo. Baixa, média e alta pressão. No gás, GL ou GLP, quando eu faço o sistema, meu melhor amigo, junto com o teste de estanqueidade, são formadores de rodas. Eu pressurizo e coloco, acabou. Bem lembrado, o melhor identificador de vazamento é nitrogênio, água e sabão. Água e sabão, você vai conseguir matar esse problema, beleza? Então a gente vai pressurizar. Fala, você daí a gente vai e volta aqui, vamos lá. Acabou o tempo. Não preciso deixar com nitrogênio. Quando pode cair com esse gás, você faz a lista e depois chama a máquina, você não tem acesso a fazer joga. Tá, vamos lá, a gente vai falar sobre isso agora. Vamos pressurizar aqui, Job? Luiz, deixa eu só pontuar uma coisa bem rápida aqui que o nosso amigo perguntou. O rapaz aqui perguntou por que 600 PSI? Beleza? Por que 600 PSI? Por que eu não posso colocar com menos? Beleza. Vocês sabem que existe uma relação entre pressão e temperatura, correto? Para cada pressão, eu tenho uma temperatura que muda o estado físico lá da matéria. Não vou aprofundar muito não. Se você pegar uma máquina, por exemplo, da LG, ela trabalha com 45 graus de temperatura máxima no condensador. Ou seja, o fabricante fala, Job, lá fora pode estar com 45 graus Celsius, nesse verãozão que a gente tem aí no Rio, que a minha máquina até 45 trabalha. Se eu tiver um verão atípico aqui e a minha temperatura exterior dá 46, a minha máquina já não trabalha. Ou seja, o meu condensador, ele tem um coeficiente de diferença de 15 graus. Ou seja, quando eu tenho uma temperatura ambiente aqui de 45 graus, a temperatura do meu fluido dentro do condensador está 15 graus acima a essa temperatura que está aqui no ambiente. Façam você uma experiência. Se a temperatura ambiente hoje aqui estiver em 35 graus, a temperatura do meu fluido aqui dentro do condensador está em 50 graus. Ou seja, se a temperatura máxima de trabalho do meu equipamento é de 45 graus, quando ele está em 45 graus, com mais 15 vai dar quantos graus? 60, certo? Ou seja, o meu condensador pode trabalhar com 60 graus Celsius de temperatura ali dentro. Converte esse 60 por pressão no R410. Dá quanto, Luiz? Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos ver em cima aqui primeiro, ó. Pressão e temperatura, certo? Pressão em PSI e temperatura em graus Celsius. Aqui, ó. Pressão, 0, 100, 200.
Aqui está em KPA, desculpa. PSI 20, 40, 60, 80, pressão, beleza? E aqui temperatura. Está em Celsius, desculpa, beleza, aqui. É que eu utilizo a tabelinha da Danfoss no celular e é para mim. Então a gente vai usar as duas extremidades, certo? Isso, duas unidades. Vamos lá. Se eu estou com 45 graus de temperatura lá fora, o meu fluido refrigerante trabalha com a temperatura aproximadamente 15 graus acima da temperatura ambiente. Beleza? Então eu vou dar com 60 graus. 58 graus. Quanto? 58 ou 61? 61 graus. Beleza? 61 graus de temperatura do meu fluido refrigerante lá dentro do condensador. Olha quanto está de pressão lá. 575. Ou seja, se você conectar o manifold ali na alta, vai estar medindo 575 PSI. Ou seja, quando você trabalha em condições que o equipamento pode trabalhar, na alta de 575 PSI. Então, ele coloca um teste de 600 PSI, garantindo todas as condições que o equipamento trabalha. Ou seja, ele te garante que independente das condições externas, a sua máquina não vai ter vazamento. Jovem, mas isso aí é na condensadora, você está falando é na condensadora. A condensadora, gente, você está botando 600 PSI, ele é evaporador. Beleza, toda a máquina da LG hoje é quente e frio. Se você ativar o ciclo reverso, toda essa pressão que está na condensadora vai passar a trabalhar lá na evaporadora. E o teu evaporador tem por obrigação suportar uma pressão de até 600 PSI. Toda máquina da LG é quente e frio no comercial, tá bom? Na linha, o que é a linha comercial? Cassete, push, teto e dotado. Todos esses equipamentos hoje são quente e frio. Vamos pressurizar? Vou filmar esse negócio, pessoal. Alguém tem dúvida com o regulador de nitrogênio? Até pouco tempo eu tinha, tá? O regulador de nitrogênio tinha umas dúvidas. Vamos lá? Não, você fala. Então, pessoal, o que a gente fez aqui? Passou a infraestrutura, flangeou direitinho, fez a interligação, beleza? Até aí ficou alguma dúvida? Tá ok? Tá passando aí o tubinho de cobre e o flangeador? Não, tá mas aqui gente, ainda? pelo amor de Deus, cadê meu flangeador? Cadê o flangeador? Levanta ele aí, por favor. Graças a Deus. O tubinho de cobre, cadê? O tubinho de cobre vai levar. Vai passando. Então tá bom. Pessoal, agora aqui, ó. Vamos lá, olhar lá. Presta atenção aqui. Alguém tem ideia da pressão que existe? Deixa eu puxar pra cá agora. Alguém tem ideia da pressão que tem dentro dessa garrafa aqui de nitrogênio? 2.000. 2.000? 1.500? 2.500. Esse equipamento aqui, ele vem, a carga completa dele são 150 bar. Você vai converter por PSI, dá 2.300 e não sei quantos PSI. Essa é a carga completa dessa garrafa, tá? 2.300 PSI. Se você pegar essa garrafa aqui, essa é de 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, ou se você pegar uma garrafa de 7 metros cúbicos, a pressão é a mesma, tá? 2.400 PSI. Só volume. É, exatamente, isso mesmo. O volume é maior, mas a pressão é a mesma. Quando você abre essa válvula aqui, sem regulador de nitrogênio, está saindo 2.400 PSI aqui a milhão. Você tem noção do que é uma explosão a 2.400 PSI? Já viram um pneu de caminhão explodir? Normalmente ele está lá com 150 PSI. Agora você já faz 20 vezes mais a pressão. Oi? Eu tive a experiência, tá? Ah, teve a experiência? Eu olhei minha mão, assim, fazer uma consultação, uma oscilação, no ar-condicionado, e a gente estava assim, o regulador, não foi feito com... Ligou direto o pilotinho lá. Controlando, deixando o momento, o cilindro estava na mão, estourou o cilindro, quase que eu perdi a mão. Você quase perdeu sua mão. Por causa de R$1.000, você quase perdeu sua mão. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Então, pessoal, o negócio é sério. Mesmo vocês que sempre usaram sem o regulador, comece a prestar atenção, porque a nossa vida vale muito mais do que R$1.000 no regulador de nitrogênio, beleza? Isso é muito sério. Vamos lá. Regulador de nitrogênio. Aqui não, essa garrafa não está com a
carga completa, então não vai dar. Quando a carga está. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, galera. Quando a carga está completa, aqui ó. Quando a carga está completa, a carga vem aqui ó, 150 bar, que é quase 2.500 PSI. Opa, mão, 150 bar dá 2.300 PSI. Vamos ver quanto tem nessa garrafa aqui, ó. Eu vou abrir, vocês vão ver, ó, como vai fazer. Opa, com tudo. Na verdade, ela está bem vazia. Essa garrafa está com 50, 60. Cara, me enrolou ontem. Por isso que foi R$40. Ela está com 70 bar. Foi meia carga. Essa garrafa está com meia carga de nitrogênio. Está com quantos PSI? 1000 PSI aqui, ó. Tá vendo a escala em laranja? A escala em laranja aqui, ó. A escala de dentro é em PSI, tá vendo? E a escala de bar é a de fora. Então, 1000 PSI. Então, dentro dessa garrafa tem uma pressão de 1000 PSI. Esse primeiro manômetro. Esse primeiro manômetro mede a pressão que tem dentro da garrafa. O segundo manômetro mede a pressão que está saindo da garrafa. Beleza? Então aqui é o que está saindo e aqui é o que tem dentro da garrafa. Esse parafuso aqui é a regulagem do regulador, certo? Aqui ó, tá zero. Conforme eu vou apertando aqui, conforme eu vou apertando, o manômetro vai subindo e a escala que eu vou usar aqui. Quantos PSI a gente vai pressurizar? 600 PSI. Então vamos lá. Vou apertando aqui embaixo. Ou seja, a gente que determina, controla a pressão dentro do sistema. Exatamente. Com segurança. Com segurança para não acontecer o que aconteceu com o nosso amigo. Aqui ó. Vou apertando 300 PSI, 400, 500, 550, 600, sai correndo. Eu devo querer sair daqui já. Olha lá, 600 PSI. Chega bem próximo lá da visão. Então, volta aqui para. Ó, então a gente viu a pressão que tinha na garrafa, apertou no registro aqui. O regulador está regulado para sair 600 PSI. 600 PSI é uma pressão alta, muito alta. Eu posso usar qualquer mangueira? Qual que é a pressão da mangueira do R22? Alguém sabe? 500. Eu estou pressurizando com 600. O que pode acontecer? Estourar a mangueira. Acontecer a mesma coisa. Mesmo com o regulador, a gente pode estourar essa mangueira. Estourar o manômetro. Ontem um cara estragou uma manobra. Não vou falar quem foi eu. Então, mangueiras também, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso. Compre mangueiras de qualidade. Se você não está conseguindo comprar mangueira agora, usa tubinha de cobre. O tubinho de cobre vai resolver, vai fazer o trampo também. Beleza? Pressurizou o nitrogênio. Agora o que eu vou fazer aqui? Fechado, 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 fechado. Vou abrir o registro aqui. A mangueira já dá aquela subida. Vou ligar aqui o monitor. Zero PSI, vou abrir a mangueira de serviço e a volta. Estão ouvindo aí, galera? Pressurização? Esqueceu de apertar. E se libera a carga de fluido refrigerante sem? Tá vendo como é importante? E aí, se eu ia conseguir identificar esse problema através do vácuo, geralmente o processo de desidratação do sistema de vácuo demora 2, 3 horas, dependendo do sistema. Eu fico 2, 3 horas esperando aquela pressão cair, não cai nada, fico esperando mais um pouco, continua não caindo nada. Então o teste de tranquilidade garante isso aí. Ontem foi incrível, cara. Ontem a gente fez esse mesmo processo lá no Rio e o Luizão conseguiu fazer esse aperto ali com a mão. Ele esqueceu de fazer com a chave inglesa, mas com a mão segurou. Eu falei,
bruto, o sistema é bruto. Cadê o meu aqui? Então, isso era combinado, tá? Esse vazamento. Também pode acontecer. Então agora, beleza. Se fosse um vazamento pequeno, o que a gente ia fazer? Fechar os reguladores aqui e ver que tinha um vazamento. Beleza. Então vamos abrir de novo e vamos deixar pressurizando de novo. Olha lá, 450, 400, 500, 520. Ou seja, Luizão, se eu regulei aqui para 600 PSI, o meu regulador garante que essa pressão não vai exceder 600 PSI no meu sistema. Na verdade, aqui eu regulei para mais. Vai dar uns 530, 625. Por aí. Quanto aí? Olha lá, 630 PSI. A tubulação não explodiu. Tá? A mangueira também não, mas por quê? São ferramentas de qualidade. A gente tem que prezar muito pelas ferramentas também. Como para não acontecer o que aconteceu com o nosso amigo. Algumas vezes a gente economiza, compra ferramenta mais de baixa qualidade e acaba tendo um problema aí, ficar um mês sem trabalhar. Aí que o bagulho dói. Luizão, vou só fazer uma pontuação aqui de vácuo. Vamos deixar no vácuo. Vamos chegar no vácuo. Galera, é bastante importante, a gente conversou ontem com o Luizão, a possibilidade de você ligar um equipamento da LG, ligar um equipamento e apresentar problema, fazendo todos esses processos que a gente está fazendo aqui, é praticamente zero. Uma vez que se o fabricante pegar, se ele, por exemplo, tiver com vazamento em alguma evaporadora, um problema de fábrica, certo? Eu consigo identificar esse problema se eu não pular processo. Se o Luizão não tivesse feito o teste de pressão aqui, que antigamente eu não fazia, esse vazamento ia ficar lá na evaporadora. E o cliente ia me ligar depois pedindo a garantia. Então, se a gente não pular o processo, a possibilidade de problema é praticamente zero. Teste de estanqueidade, processo de vácuo. Processo de vácuo, o pessoal fala que é demorado. Mas quanto mais limpo for a sua instalação, mais rápido esse vácuo é atingido. Beleza? O trabalho é prejuízo. Isso, o trabalho é prejuízo. Aqui, ó. Quanto tempo o equipamento tem que ficar preso? Primeiramente, antes disso, a gente vai deixar entrar pelo menos 20 minutos. Deixar os registros abertos para o quê? Equalizar a pressão do regulador em todo o sistema. Então a gente abre os registros do manifold e deixa 20 minutos entrando nitrogênio para o sistema. Aí vai equalizar toda a pressão dentro do sistema. Passou 20 minutos, aí a gente vai fechar o registro do manifold. Quanto tempo ele tem que ficar pressurizado? O equipamento? O correto são 24 horas. Essa é as boas práticas, né, Jorge? Isso. Na verdade, eu não consigo instalar um equipamento desse em um dia só. Um split com condensador. Geralmente eu não consigo. O Luizão tem até bem mais prático esse equipamento. Mas ele percebeu que também que correr com isso é retroceder, é ter possibilidade de garantia. Então, já que eu estou instalando 3 evaporadoras e eu que estou trabalhando com esse equipamento e fazendo os processos direitos, cumprindo todos os procedimentos, é aí que você pode determinar o seu valor de trabalho, oferecendo qualidade para o seu cliente. Quem faz esse processo que a gente está fazendo aqui, está saindo na frente do mercado. Uma vez que você encontra um orçamento mais barato, o seu papel é vender a qualidade do equipamento e a qualidade do seu serviço. Um exemplo, se você apresentar todos os processos para o cliente que você vai fazer, uma proposta bem elaborada, eu falo por experiência própria, você vai ganhar desse cara que cobrou a metade do seu valor. O que está acontecendo? A gente visualiza um valor que é metade do nosso, fica revoltado e as pessoas vão embora. A gente tem que brigar por um serviço de qualidade e não deixar cair a qualidade para baixar o valor. A gente tem que brigar. Se a gente quer melhorar o nosso processo e a nossa classe e o melhor trabalho para o cliente, a gente tem que brigar de uma forma bem saudável para poder melhorar a qualidade da mão de obra e do rendimento do equipamento. Bem lembrado, tá? Em procedimento de segurança, é bom fazer o teste de estanqueidade. Eu só faço dessa forma com o equipamento desligado, tá? Desenergizado. Todo esse processo, eu só passo a ligar o equipamento depois da carga adicional.
Eu não ligo nem vácuo livre. Beleza? Então, pessoal, a gente pressurizou, 20 minutos lá. A minha sugestão também, faz todo o trampo, pressurizou o equipamento, vai embora para casa, no outro dia de manhã, você vai chegar aqui no manifold e vai ver qual que é a pressão que está. Deixa pelo menos 5 horas, ok? 5 horas. Aí sim, a gente vai ter certeza se tem vazamento ou não. Por quê? O nitrogênio ele pode variar. Pessoal, a pressão, o nitrogênio, conforme a temperatura externa, ele varia a pressão dele também. Mas, normalmente ele varia para cima, não varia para baixo. Normalmente ele varia para cima. Então, algumas vezes a gente pressurizou aqui com 639 PSI. Eu vou embora para casa, amanhã eu chego aqui, está com 645 PSI. Beleza, meu equipamento não tem vazamento. Mas estava com 639. Eu cheguei aqui e está com 635 PSI. Tem vazamento? Estou retirando o nitrogênio no sistema. Pode ter variação, mas a chance de ter vazamento para baixo é muito grande. Normalmente, porque tem alguns vídeos até que eu falo que tem essa variação de alguns milésimos, 1 PSI, porque a gente foi. Depende da temperatura. Exatamente, mas normalmente varia aí no máximo 1 PSI. Mais do que isso, é vazamento. Eu conversei com o Luizão ontem e eu, por experiência, não aceito variação, beleza? Uma vez que eu pressurizei com 600 PSI, no outro dia, no período de 24 horas quando chegar, tem que estar com 600. Se tiver 558, 598, eu não deixo. O que eu faço? Eu espero mais um pouco para ver se vai baixar mais. Eu não aceito variação de temperatura em cima do nitrogênio. Se variar, se varia para cima, porque pode ter um microvazamento até na mangueira. Até na mangueira, por isso que a mangueira tem que ser de qualidade. O que acontece? Eu não aceito nenhum tipo de variação, beleza? Se variar, varia para cima, para baixo não, beleza? Vamos fazer o barco então, Jorge, isso aí. Peraí, antes de mais nada, pessoal, eu estava conversando com um colega de vocês que está aqui na frente, eu não vou me arriscar a falar o nome dele, que é complicado, mas ele trabalha para a faculdade Cândido Mendes. E o depoimento dele foi bem legal, assim, porque é um depoimento prático, né? Ele fez uma substituição de tudo que era máquina ACJ e ar-condicionado Zone 9 para inverter. E ele me falou que o legal é que ele saiu de uma conta de energia mensal de R$65 mil para uma conta hoje de R$40 mil, 40% de redução, R$25 mil por mês. Aí o colega falou assim, qual o problema do inverter? É caro? Não é caro. O problema é que hoje, ele falou que o que a gente economiza na faculdade já está planejando comprar inclusive geradores. Porque a economia é substancial. E no caso da universidade, bem como na linha comercial, teto, cassete, são justamente os ambientes que mais usam o equipamento ao longo do dia. E o inverter, quanto mais se usa, mais economiza. Então, se você vai usar por um período de 1 a 2 horas, o inverter não é interessante. Quanto mais usa o inverter, mais economia você vai ter, mais benefício, ou menos tempo você vai ter esse retorno sobre o investimento. Valeu? Vamos fazer o vago então aí, Luiz? Vamos. Então a gente fez toda a infraestrutura, depois a gente pressurizou não tem vazamento. O que faz depois? Depois a gente tira todo o nitrogênio, aí a gente vai fazer vácuo. O vácuo tem que chegar em até... Quanto tempo de vácuo tem que fazer na máquina? Se mede por micron. No mínimo 500 microns. Então não tem que fazer 40 minutinhos, 1 hora, 2 horas. Pode ser que você está fazendo 2 horas de vácuo lá, tem um vazamento na mangueira e você não está fazendo vácuo. Beleza? Oi? Retirar a válvula. Existe alguns produtos, algumas ferramentas que tiram a válvula Shirai. E o vácuo é muito mais rápido. Aqui no caso a gente não fez isso. A gente só interligou o equipamento com mangueira de qualidade. Pera aí, pessoal, rapidão.
Interligamos o equipamento e a gente está usando mangueira de 3/8. Beleza? Então, oi? Só que nessa mangueira a gente tem um ganho muito rápido. Sem dizer que esse manifold aqui de 4 vias da Mastercool, o corpo dele é todo de 3/8 também, então ele é muito mais rápido, tá? Essas mangueiras aqui, pô, mas daqui é mangueira de plástico, mas essa daqui é uma mangueira comum, não é? Essa mangueira aqui, ela tem uma dupla camada de nylon interna. Então, a pressurização, o que a gente faz? A gente está puxando tudo. Então, algumas mangueiras, conforme você vai fazendo o vácuo, ela vai fechando tanto que chega a lacrar, não deixa puxar mais ar. Então tem que prestar muita atenção nas mangueiras também. Se você não tem mangueiras boas, faça a tubulação de cobre. Faz a interligação entre a bomba de vácuo e o equipamento com tubulação de cobre. Funciona perfeitamente também. Beleza? Então a gente vai tomar um café.
Desliga aqui seu... Bom, tá rodando aqui agora. Depois vocês